spoke yesterday Ontem nós falamos about the two events of Friday. sobre os dois eventos da sexta-feira. One was the conquering of the last Islamic town that was holding out, the last town, ISIS town, city. Uma foi a conquista da última cidade que estava sob controle da ISIS. I think that's something that is significant. Eu creio que isso seja uma coisa significante. If you trace the path of ISIS, Se você for traçar a trilha desse Estado Islâmico, through our waymarks, através dos nossos marcos, you can take ISIS to 1989. você pode traçar eles até, ou levar esse Estado Islâmico até 1989. Then you see it in 1996. Logo você vê eles também em 1996. In 2011, it enters Syria. 2011, entrando Síria. And in 2014, it becomes a caliphate, 2014, ele se torna um califado. the Islamic State of Syria and Iraq. O Estado Islâmico de Síria e Iraque. They removed it as a caliphate from Iraq, Foi removido como califado do Iraque. and they were in the process of removing it as a caliphate from Syria. Estão no processo de remover eles como califado da Síria também. In around the end of 2014, E por volta do fim de 2014, they were building a caliphate almost the size of Great Britain. eles têm construído um califado quase do tamanho da Grã-Bretanha. They'd been defeated to the point where there was only one city left. Eles foram vencidos ao ponto em que eles são deixados com apenas uma cidade. That city was taken Friday. E essa cidade foi tomada na sexta-feira. So if you string ISIS through our waymarks, Então, se você for esticar a ISIS durante esses marcos nossos, from 1989, where its founder was radicalized, 1989, onde eles foram radicalizados, then you see it enter Syria in 2011. e logo você vê eles entrando na Síria, 2011, It becomes a state in 2014, se torna Estado em 2014, has no state in 2019. em 2019 não tem mais Estado. So those events become significant for us. Então, esses eventos se tornam significantes para nós. And as we've been discussing through the school, E como nós temos estado discutindo aqui nas aulas, radical Islam becomes something that we need to investigate further. sabemos que o Islã radical é uma coisa que precisamos investigar mais. The other event that we marked on Friday O outro evento que marcamos na sexta-feira was the release of the Russia investigation report, or the end of it. foi o fim do relato da investigação acerca da Rússia. Since around early 2017, there'd been an investigation into Trump and Russia. Desde o começo de 2017, houve uma investigação sobre Trump e seu envolvimento com a Rússia. Particularly into whether or not there had been collusion Particularmente se houve coalizão ou não. between Trump and Russia, knowing collusion. Entre Trump e Rússia, se houve coalizão. So for 20 months, some of the best FBI agents worked on this case. Então, durante 20 meses, alguns dos melhores agentes do FBI trabalharam nesse caso. Why are we saying there was collusion? Por que nós dizemos que houve coalizão? Why do we say they had an alliance? Por que nós dizemos que eles tiveram uma aliança? Yes. Affirmative, yes. There's one here. Marco? A gente vê isso nas linhas de Pirro,
e a cities in Segunda the Guerra lines of Mundial. Paris E a Segunda Guerra Mundial. and the Second World War. So what we did O que nós fizemos was we took these two lines of Pyrrhus foi pegar essas duas linhas de Pirro and we saw that there was an alliance e nós vimos que houve uma aliança between Pyrrhus and Demetrius entre Pirro e Demétrio, that caused them to be allies in the first of our 4 battles. que os fez aliados nessa primeira das 4 batalhas. And then we took the history Logo pegamos a história of the Alpha of the King of the South in our history, do Alfa, do rei do sul da nossa história, and we saw that there was an alliance between Hitler and Stalin e vimos que houve uma aliança entre Hitler e Stalin, that led up to the first invasion que levou até a primeira invasão of that history. naquela história. And then we cut our lines, Logo cortamos nossas linhas we overlaid them, e colocamos uma em cima da outra, and we saw in our history e vimos que em nossa história that there would be an alliance between the King of the North and the King of the South, que haveria uma aliança entre rei do norte e rei do sul, leading up to the first battle in 2016. levando para a primeira batalha em 2016. And we said that this alliance E nós dizemos que essa aliança, happened in 2014. ela aconteceu em 2014. Why do we say it was 2014? Por que nós dizemos que foi 2014? Sister Jessica. So, we have 3 lines that we're drawing from. Nós temos 3 linhas e delas estamos tirando. These two gave us an alliance. Essas duas linhas nos deram a aliança. What did this line give us? Essa linha nos deu o quê? Alliance. No. No. This is Pyrrhus in Italy. Isso é Pirro na Itália. Microfone. Esse marco é quando o Pirro chega em Tessália. Não tem aliança entre rei do norte e rei do sul. So this is when Paris arrives in Thessaly, and there's no alliance between the king of the north, king of the south. His arrival we placed in 2016. A sua chegada foi marcada para 2016. What about this one? O que sobre essa aqui? It was the waymark before you could mark his arrival. O marco antes da sua chegada. Does anyone remember? Alguém lembra? So there's this ongoing conflict Então temos esse conflito contínuo that you can trace from the beginning que você pode traçar desde o começo of their reform line. dessa linha de reforma. In fact, you could trace it before then. Na verdade, você já pode traçar de antes. So right from the beginning, Então, desde o começo, there's a conflict between Rome existe um conflito entre Roma and Tarentum, or the chief town of southern Italy. e Tarento, ou seja, a cidade principal do sul da Itália. What was their problem? Qual era o problema deles? Ah, It's a problem between Rome and Tarentum. O problema entre Tarento e Roma. What does Rome want? O that que Roma Tarentum quer? has? Rome has just conquered the north. Roma acabou de conquistar o norte. They've taken all of this area. Eles pegaram toda essa área. They don't have the south. Eles não têm o sul. What does Rome start to do? O que Roma começa a fazer? querer ter domínio They want dominion. do sul. They want to dominion over the south. Yes. Sim. So Rome wants to take all of Italy, Então Roma quer pegar toda a Itália, which is composed of independent city-states, que é composto de estados
cidades independentes, under the sphere of influence of Tarentum. sob a esfera de influência de Tarento. And there's one city-state in particular that they're fighting over. E tem um estado-cidade que eles estão lutando sobre, ou querendo conquistar, especificamente. Which city-state is that? Qual é esse? Does anyone remember? Alguém lembra? Thurii. Túrio. So down here is Thurii. Aqui embaixo temos Túrio. Rome places a garrison in Thurii E Roma posiciona uma guarnição because em Rome is Túrio. torn between an alliance with its relatives Tarentum Deaton. Yeah. Eles estão divididos entre uma aliança com o seu antigo aliado em Tarento and an alliance with Rome, e uma aliança com Roma. who promises greater economic benefit. E a aliança com Roma promete mais benefício econômico. There's two factions inside Thurii. Há duas fações dentro de Túrio. One is for Rome and one is for Tarentum. Uma a favor de Roma, outra a favor de Tarento. The faction that wants to ally with Rome wins, A fação que quer se aliar com Roma ganha, known as the aristocrats. conhecido como os aristocratas. So they appeal to Rome for aid, Então eles apelam a Roma por ajuda. and what does Tarentum do? E Tarento faz o quê? Pede ajuda a Pirro. They asked Paris for help. Before then, Antes disso, why did they ask Pyrrhus for help? por que pediram ajuda a Pirro? Por conta da... So at the time of the end, Tempo do fim, the PDF, PDF, TDF. TDF. At the time of the end, No tempo do fim, you have Thurii você tem Túrio appealing to Rome. apelando a Roma. So they start to change their allegiance from Tarentum to Rome. Então eles mudam a sua aliança de Tarento para Roma. From their traditional boss to a new boss. Partindo do seu chefe tradicional para um novo Who chefe. promises them greater economic benefit. E isso promete para eles um benefício econômico maior. So they choose Rome Eles escolhem Roma over Tarentum. em vez de Tarento. They appeal twice. Duas vezes eles apelam Later on, they appeal to Rome again. e mais para frente eles mais uma vez apelam a Roma. And this time, Rome responded E naquela vez, então Roma responde by placing a garrison inside Thurii. colocando uma guarnição dentro de Túrio. So they take like military control. Então eles tomam controle militar. And this is more than Tarentum is willing to accept. E isso é mais do que Tarento está disposto a aceitar. So Tarentum attacks Thurii. Então Tarento ataca Túrio. Expels the garrison, Eles expulsam a guarnição takes control of the city. e eles tomam controle da cidade. And we don't know much about Thurii after that event, Nós sabemos muito sobre Túrio após daquele evento, except that they fell back on Rome and were forever after completely dependent on Rome. Somente sabemos que eles voltam para aliar-se com Roma e eles acabam ficando dependentes da Roma para sempre. And because of this event, Rome declares war on Tarentum. E por causa desse evento, Roma declara guerra a Tarento. And then Tarentum appeals to Pyrrhus for help. E logo Tarento pede ajuda de Pirro. Pyrrhus arrives and began preparing Tarentum for war.
E Pirro chega e começa a preparar Tarento para a guerra. This is war preparation. Então temos aqui preparos para a guerra. And then you have the first battle, Logo temos a primeira batalha, Heraclea. Heracleia. So this was a history Então isso aqui era uma história that led up to war between Tarentum or Pyrrhus and Rome. que levou a uma batalha entre Pirro e Roma, The king of the north and the king of the south. rei do norte e rei do sul. So instead of teaching us about this alliance, Então, em vez de nos ensinar sobre essa aliança, it gives us a different perspective isso aqui nos dá uma perspectiva diferente, where the king of the north and the king of the south are fighting over a sphere of influence. onde o rei do norte e o rei do sul estão lutando acerca de esferas de influência. And this particular sphere is one that you see at the time of the end. É sobre eles essa esfera, como fala? Essa esfera de influência que você nota no tempo do fim, Changing its allegiance. mudando a sua aliança. Could mark 1989 Podemos marcar 1989 to 91. a 91. And then you see this quarrel continue. Logo você vê esse conflito continuando. They're threatened by enemies. Eles são ameaçados por inimigos. And Rome placed a garrison in Thurii. E Roma, então, coloca essa guarnição em Túrio. So there was a place where if I mark that as a Roma. There was a place where Rome took more control of the city. Em algum momento, a Roma assumiu mais controle sobre a cidade. And then Tarentum attacked Thurii. E logo Tarento atacou a Túrio, We just mark this as progressive. que vamos marcar isso aqui como progressivo. And when we trace this through our history, E quando nós traçamos isso aqui pela história, we see the sphere of influence between Russia and the United States. nós observamos a esfera de influência entre Rússia e Estados Unidos. At the time of the end, the Soviet Union began to lose their spheres of influence. E no tempo do fim, a Rússia começou a perder a sua esfera de influência. And there's one in particular that's continued to cause them problems E tem um em particular que tem causado problemas para eles. till we come into our history, Até o momento que chegamos à nossa história. and once again this sphere of influence chose the United States. E mais uma vez, essa esfera de influência escolheu os Estados Unidos. And that was Ukraine in 2014. Isso era a Ucrânia, em 2014. You had two rival factions inside Ukraine. Você tinha duas fações rivais dentro da Ucrânia. One wanted their traditional boss, Russia, Uma queria aliar-se com o seu aliado tradicional, Rússia, and the other wanted the defense of the United States, e o outro queria a defesa dos Estados Unidos, partly because it would provide greater economic benefit, parcialmente porque ia fornecer mais benefício econômico, and also because they would have the protection of NATO. e também porque eles iriam aproveitar a proteção da OTAN. It begins to look like Ukraine will become part of the NATO alliance. Começou a parecer que a Ucrânia ia se tornar também parte da aliança da OTAN. They overthrew their government. They overthrew their government. Houve um golpe do governo, The do side Estado. that wanted to ally with the United States won. O lado que queria aliar-se com os Estados Unidos ganhou. We discussed their president Yanukovych yesterday. E ontem discutimos sobre Yanukovych And also his connection with Paul Manafort. e sua ligação a Paul Manafort. But we can see the king of the south, or Russia, did not respond well to that. Mas podemos dizer que o rei do sul, ou Rússia, não respondeu bem a isso. And in 2014, they attacked the Ukraine. E em 2014,
Crimea. Yes, it was part of the Ukraine. It sounds like the whole country. Então, 2000, And 14. em 2014, temos a anexão de uma parte da Ucrânia. And this really sparked a war between Russia and the United States. E isso, então, dá início a uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. This is where many of the sanctions placed on Russia came from. É daí que vem grande parte dessas sanções que foram colocadas sobre a Rússia. Part of the sanctions are like we discussed the laws yesterday. Discutimos ontem sobre isso, Bill Browder brought in the Magnitsky Act. sendo, por exemplo, Bill Browder trazendo essa ata Magnitsky. So part of the sanctions are because of human rights abuse. Parte das sanções são por causa de abuso de direitos humanos. But if you go through the list of sanctions held against Russia, Mas se você for observar as sanções que foram colocadas contra a Rússia, the majority are because of their behavior towards Ukraine. a maioria delas vem por causa do comportamento deles em relação à Ucrânia. And we marked 2016 and 2018. E nós marcamos 2016 e 2018. But it's this 2014 attack of Thuri Mas é esse ataque a Túlio, 2014, that we tied into this waymark, que nós ligamos a esse marco, which was this fight over the sphere of influence of Ukraine, que era essa luta sobre a esfera de influência da Ucrânia, where Russia attacked it because it allied with the United States. onde Rússia atacou porque eles haviam se aliado com os Estados Unidos. Does that refresh everyone's memory? Do you remember doing that? Será que todo mundo lembra agora? Isso ajudou vocês lembrarem? Yes. Isso explicou por que temos uma aliança em 2014. So does this explain why we had a alliance in 2014? An alliance between where, sorry? Entre O Putin e Trump, acho que entendi. Tá dando isso. Putin and Trump? Yes, Sim. because it's this waymark of what happened with Thuri Porque esse marco que mostra o que aconteceu entre happened to Túlio. when we traced Thuri through our reform line. Então, se traçarmos Túlio durante por nossa linha de reforma, We could place this attack in 2014, podemos marcar esse ataque a 2014. and it corresponded with this alliance between the King of the North and the King of the South. E isso corresponde com essa linha entre Rei do Sul e Rei do Norte. This is what enabled us to see an alliance between Trump and Putin in 2014. Foi o que nos permitiu enxergar essa aliança entre Trump e Putin em 2014. Não entendi qual é a aliança nessas linhas. I didn't understand what the alliance was in this line. I don't understand, sorry. Quais linhas? Nas de Pirro. In the line of Pyrrhus. In the history in Italy, Na história da Itália. as we did mention briefly yesterday, Mencionamos brevemente ontem that you don't see the history of an alliance between Pyrrhus and Rome. que você não vê a aliança entre Roma e Pirro What we nessa have linha. instead is a history of the spheres of influence. O que temos em vez disso é uma história sobre as esferas de influência. But when we looked at our 4 lines, Mas quando nós olhamos para as nossas 4 linhas, each line has 7 waymarks. cada tem 7 marcos. That wasn't created intentionally. Isso não foi criado assim intencionalmente. But independently, in a study, they all had 7 waymarks. Mas de forma independente, um outro estudo onde tínhamos esses 7 marcos. And they told us different stories.
E isso nos contou uma história diferente. So when it was seen that they could be cut and overlaid, Então, quando percebemos que poderiam ser cortados e colocados em cima da outra, then we could see a correspondence between them. logo podemos observar uma correspondência entre eles. And Pyrrhus in Macedonia E Pirro, na Macedônia, showed us an alliance between Pyrrhus and Demetrius. nos mostrou uma aliança entre Pirro e Demétrio. It shows us a conflict between the king of the north and the king of the south, Nos mostra um conflito entre Rei do Norte e Rei do Sul, where they never once fight a battle. onde eles nenhuma vez lutam uma batalha. So it has things to teach us independent of the other three. Então isso nos ensina coisas independente das outras três. So where we would place an alliance here, Então, ali onde nós marcaríamos uma aliança, in the history of Italy, na história da Itália, there were again 7 waymarks. temos mais uma vez 7 marcos. And it gave us the history of a conflict not over their own countries but over spheres of influence. E isso nos deu a linha sobre um conflito, mas não sobre um conflito sobre as esferas de influência. And you can see that it's this conflict over spheres of influence that sparks this long war. E vocês podem ver que é esse conflito sobre as esferas de influência que deu início a essa guerra longa. And that conflict begins at the very start, E esse conflito começa bem aqui no começo, where Thurii first changes its allegiance. onde Túrio, pela primeira vez, muda a sua aliança. And then they change it again, they appeal to Rome again. Então eles apelam a Roma mais uma vez, And you see Rome attack Thurii. e você vê Roma atacando Túrio. And when overlaid, it corresponds with the alliance. E se colocado em cima da outra, você vê que corresponde com a aliança. Then we come to the history of World War II. Então, chegamos à história da Segunda Guerra Mundial. And again, it's this history E, mais uma vez, essa história of an alliance, de uma aliança. the Molotov-Ribbentrop Pact. O Pacto de Molotov-Ribbentrop. So these two lines, Pyrrhus in Macedonia and World War II, Então, essas duas linhas de Pirro na Macedônia e Segunda Guerra Mundial demonstrate a proxy war demonstram uma guerra por procuração that begins in this history. que começa nessa história. You don't see that in the history of Pyrrhus in Italy, Isso você não vê na história de Pirro na Itália. but these two you do. Nesses dois aqui você vê. But then we can trace World War II. Logo podemos traçar a Segunda Guerra Mundial. Again, it teaches us something different that the other two lines don't. E mais uma vez isso nos ensina uma coisa diferente que as outras duas linhas não nos ensinam. One of the things that it's able to teach us Uma das coisas que isso nos ensina is that there's a war on two fronts. é que temos uma guerra nas duas frentes. So it's not just Rome and Thurii, Então não é apenas Roma e Túrio, or Pyrrhus and Demetrius, Pirro e Demétrio, or Hitler and Stalin. ou Hitler e Stalin. Now Hitler has the same problems Agora Hitler tem os mesmos problemas on another side of his country. no outro lado do seu país. And we can see that's an internal struggle with the West. Podemos ver que isso é um conflito interno com o Ocidente. So World War II gives us a whole another perspective, Então a Segunda Guerra Mundial nos dá uma perspectiva completamente diferente. the Western Front. A frente ocidental. So each one adds to our reform line. Então cada uma aqui acrescenta a nossa linha de reforma. So when we come down and do us, Então quando chegamos à nossa linha and we look at World War III, e olhamos para a Terceira Guerra Mundial, we saw it began with a proxy war, nós vimos que começou com uma guerra por procuração, which was Afghanistan. que foi Afeganistão. And then at the time of the end, E logo no tempo do fim, there's a change of allegiance in the spheres of influence. temos uma mudança de aliança e das esferas de influência. One of those countries continues to give problems, Um desses países continua causando problemas, and that is the country of Ukraine, e esse é o país Ucrânia, that appeals to the United States que apela aos Estados Unidos
defeated their rival faction, que venceu a sua facção rival, which made Russia very angry, que tornou a Rússia muito irritado, and they came against them in 2014. e eles foram contra eles em 2014. So, for our reform line, Então, para a nossa linha de reforma, we take all three histories, nós pegamos as três histórias. and the corresponding waymark between Rome attacking Thurii E o marco correspondente entre Roma atacando Túrio and our history e nossa história, is also the history of this alliance. essa história é toda essa história da aliança. Our history, the more I look at it, is very complicated. Quando mais eu olho para a nossa história, vejo que ela é muito complicada. Only if we try and absorb it all at once. Somente se nós tentamos absorver isso tudo de uma vez. But it has layers. Mas ela tem camadas. So at the same time they're going into battle, Então, ao mesmo tempo que eles entram em batalha, they're going into an alliance. eles também entram numa aliança. It's explaining not only what's happening in Ukraine, Isso explica não somente o que acontece na Ucrânia, but what is happening between Donald Trump and Vladimir Putin. mas o que acontece entre Vladimir Putin e Trump. And in 2016, Em 2016, Putin is preparing his country for war. Putin está preparando seu país para a guerra. At the same time, he's protecting and defending Donald Trump. E ao mesmo tempo ele está protegendo e defendendo Donald Trump. He's fighting for Donald Trump. Ele luta para Donald Trump, At the same time, he's preparing for war with Donald Trump. ao mesmo tempo que ele se prepara para a guerra contra Donald Trump. And then we take this history of the Western Front. Então nós pegamos então essa história da frente ocidental, We see that begin in our history. vimos isso começando na nossa história, And then we also traced these other battles, e logo traçamos essas outras batalhas também, where you have Heraclea, Asculum, and Beneventum. onde temos Heracleia, Asculum e Benevento. So can you see how we've combined our lines? Então vocês veem como isso combina as nossas linhas. Is everyone okay with that? We've taken from each line Nós pegamos de cada linha different concepts. conceitos diferentes. And each one shows us a different way of, a different perspective of war. E cada um nos mostra uma perspectiva diferente da guerra. In our first one, they were at war, but they never once fight a battle. Então, nessa primeira linha, eles estão em guerra, mas nunca lutam nenhuma batalha. In the second, they fight battles all won by elephants. Na segunda, são batalhas todas vencidas por elefantes. In the third, it isn't battles but invasions on two fronts. Na terceira, não são batalhas, mas são invasões em duas frentes. And instead of these being conflicting ideas, E em vez que essas ideias sejam conflituantes, when we bring them into our history, quando nós trazemos elas à nossa história, they give us clarity about what is going on. elas nos dão clareza sobre o que está acontecendo. Brother Mateo. Yo en la línea acá encuentro que la alianza entre Pirro y Demetrio So what I find here in my line, the alliance between Pyrrhus and Demetrius, se une con Tarento atacando a Turio. they ¿quién se une? Así, It lines La up línea. with Thurii, Tarento Turio. atacando a Turio. Tarento, Atacando a Turio. Tarentum attacking Thurii. This is what lines up with. Yes. Y yo ahí veo Roma And I see Rome tomando Turio. attacking Thurii. I think what I've marked is them placing a garrison in Thurii, but that is written confusingly. Tá escrito um pouco confuso. O que foi feito foi eles colocaram uma guarnição em Túrio. You're right, it's Tarentum. Sim, é correto. É Tarento atacando Túrio. So thank you, that was confusing. Obrigado. So the reason I wanted us to review this morning A razão por que eu queria revisar isso essa manhã is because there was a headline last night é porque
teve uma notícia na noite passada. The Russian report, the main conclusions of the Russian report were released. A conclusão sobre a conclusão principal sobre esse relato sobre essa investigação da Rússia sobre a Rússia foi publicada. And after 20 months of research, E depois de 20 meses de investigação, they found no evidence of collusion. eles não encontraram evidência para a coalizão. And that's a problem for people. E isso é um problema para as pessoas. So I don't know what you think about that. Então eu não sei o que vocês pensam sobre isso. I'm open to discussion. Estou aberto para discussão. But we can see on our reform lines Mas nós podemos ver em nossas linhas de reforma that we believed in collusion, que nós acreditamos em coalizão, not based on newspapers but history. não baseado nas jornais, mas na história. So what are your thoughts, Então, o que vocês pensam sobre isso, Brother Emilis? irmão Emilis? I agree with what you said, that we based it on histories, not newspapers. Eu concordo que nós baseamos em história e não em jornais, But at the same time, we have to look at current events to kind of verify what we draw out from those histories. mas ao mesmo tempo precisamos de eventos atuais para confirmar o que nós vimos através dessas histórias. So I don't know the conclusion of the whole report very well, but I think it's kind of confusing when it says the opposite. Eu não sei bem a conclusão desse relato todo, mas parece confuso se isso diz o oposto. Because we say we look at those lines and we say because of this, this has to happen. Porque nós olhamos para essas linhas e nós dizemos que por causa disso e disso tal coisa tem que acontecer. And then we see that based on this report, it didn't happen. I don't know what we have to say about it. Like, E logo vemos com essa investigação que tal coisa não aconteceu. Não sei bem o que houve. because it based on what we did with other waymarks, we found verifications in current affairs. Nos outros marcos nós encontramos isso verificado através dos acontecimentos atuais. Brother Philip. One thing that can help us to understand this said Trump tries to fight to gain the three powers. Uma coisa. So those who know that there was a collusion between Russia and him. Não entendi, perdão. So so the conclusion is that there was no collusion. Okay. That's what. So the conclusion that there was no collusion would be proving that he's already in control of of the three. So I had a quick look yesterday at these reports on this investigation.
investigated by Mueller. Ele falou que não conseguiu achar prova, mas que o condenou, mas também não sabe, não consegue dizer que não houve crime, como se não tivesse prova, mas ele suspeita que teve crime. So what it's saying is he wasn't able to prove, but at the same time he cannot exonerate him that there was no crime. So he's still under suspicion. I agree. Concordo. I just wanted to word it in the way that some people are thinking. Eu só queria que isso seja expresso através do que as pessoas pensam, Which is complete exoneration. que é completa, como que fala? Exorenação. Obrigado. But these reports are a little bit like science. Esses relatos são um pouco como sinais. Make something scientific law, Para estabelecer uma lei científica, you have to have more than a hunch or a suspicion. você precisa ter mais do que uma ideia ou uma suspeita. You can't just smell fish, you have to see it. Você não pode simplesmente cheirar peixe, você tem que ver peixe. It's the same thing with this report. E a mesma coisa com esse relato. I've said before, and I still do, Eu já disse antes e continuo dizendo that I have a lot of respect for Robert Mueller. que eu tenho muito respeito de Robert Mueller. And I expected that he would not cause conflict within the US government Eu esperava que ele não iria causar conflito dentro do governo dos Estados Unidos without visible, solid evidence. sem nenhuma evidência sólida e visível. And then observing how Putin has worked in the past and the secrecy, E observando como Trump, como Trump trabalhou, Putin trabalhou no passado no secreto. last night's report didn't come to me as any surprise. Digo que esse relato da noite passada não chegou como nenhuma surpresa para mim. So I see Brother Emil's problem, Então eu vejo esse problema do irmão Emilis, but I disagree mas eu discordo with how we use our lines. em respeito como nós usamos essas nossas linhas. We see 2014 as a Sunday law. Nós vemos 2014 como decreto dominical. Point me to the Sunday law. Então apontem para o decreto dominical In 2014. em 2014. I think we base that upon the further breakdown of the Constitution, or attack upon the Constitution. Baseado no ataque às duas instituições. How do you know there was one? Como você sabe que houve um ataque? By seeing what happened in the political sphere in the US. Vendo o que aconteceu na esfera política nos Estados Unidos. What happened in the political sphere? E o que acontece? E o que aconteceu nessa esfera política? I think it was Obama who perpetuated the Patriot Act, or some aspects of it. Eu creio que foi Obama que estendeu parte do ato patriótico. So the Patriot Act was passed in 2001. Então esse ato patriota ele foi passado em 2001, It goes through this history. passa por essa história, It's strengthened. ele é fortalecido, They do more and more with it. eles fazem cada vez mais com esse ato. You come to 2013. Você chega a 2013, Snowden conducts the largest leak of government documents in known history. e Snowden ele causa o maior vazamento de documentos da história. And the government goes into damage control. E o governo eles fazem controle de estrago. So in 2014, Então em 2014, Obama is doing the best he can to appeal the Patriot Act. Obama está fazendo o melhor, o que ele pode para segurar esse ato patriota.
And it's a battle between Republicans and Democrats mostly. E uma batalha entre republicanos e democratas, principalmente. And unlike Trump, E diferente de Trump, when he doesn't get his way, he doesn't shut down the government. quando não consegue o que ele quer, ele não fecha o governo, Instead, they negotiate. mas em vez disso eles negociam. So what is passed in 2015 is not really what Obama wanted, Então o que foi passado em 2015 não é bem o que Obama queria, but it's still just a restricted Patriot Act. mas ainda é um ato patriota restrito. So if we talk about Obama Então se nós falarmos sobre Obama, or the government, o governo, they're fighting Sunday law in 2014, eles lutam contra o decreto Mikal 2014. not passing one. Não estão passando um. So what is the Sunday law in 2014? Então o que é o decreto Mikal 2014? Brother Pedro. We saw that it was the work of the Republican Party and the conservative Protestants in America. Vimos que isso foi o trabalho do Partido Republicano e dos protestantes conservadores nos Estados Unidos. I wouldn't immediately tie the party to it, Não associaria imediatamente esse partido a isso, but it's between Steve Bannon and one of their largest donors. mas entre Steve Bannon e um dos doadores mais importantes deles. And we saw it to be the work of Cambridge Analytica. E também observamos aqui o trabalho de Cambridge Analytica. How do we prove that? Como provamos isso? How do we prove that? Como provamos? It's well documented. Bem documentado. If you follow one stream of information, Se você segue uma corrente de informação, you believe that. você acredita If nisso. you try to follow both, you believe nothing. Se você tenta seguir as duas correntes, você não vai acreditar em nada. If you follow the other one, you say this is all a conspiracy, it never happened. Se você segue a outra corrente de informação, você vai dizer que tudo isso é uma conspiração e nunca aconteceu. You're going to find that problem all through our reform line from 2014 forward. E você vai encontrar esse problema durante toda a nossa linha de reforma de 2014 para frente. But where's the evidence? Mas a evidência está onde? Rock hard proven evidence Uma prova clara e sólida. that this is a breakdown of the Constitution E aqui a Constituição foi quebrada, designed to elect the next president. desenhada para eleger o próximo presidente. What you're required to do O que é você requerido para fazer is observe the external events, é observar os eventos externos, take them to a reform line, trazê-las à nossa linha de reforma and understand them through prophecy. e entendê-las através da profecia. Because what made this, what gave evidence for this Porque o que deu evidência a isso was by comparing and contrasting the internal and the external. foi comparar o interno e externo, contrastando e comparando o interno e externo. So we can see that it's true Então nós vemos que é verdade, regardless of what evidence we might see from a court of law. Apesar da evidência que possamos ver, evidence we see from, A court. Or, qualquer evidência que seja nos apresentada de uma corte, So we can understand what's happening in 2014 with collusion. Então nós podemos entender o que aconteceu em 2014 a respeito da coalizão. And we can understand that there is collusion, E podemos entender que houve coalizão, partly because it is a subject. parcialmente porque é um assunto. And there is, I think everyone acknowledges, E creio que todo mundo reconhece
following one stream of information. que segue uma corrente de informação, That the behavior in this history is suspicious, que o comportamento nessa história é suspeitoso. not just in this history, but yesterday we traced it all the way till about 2 months ago. Não somente nessa história, mas ontem nós traçamos isso até os eventos de 2 meses atrás. And without that history, E sem essa história, the story of the external events, a história dos eventos externos, we don't have 2018. nós não temos 2018. So we need that external news source. Então nós precisamos dessa fonte de notícias externa. But to actually place it in prophecy, Mas para poder posicionar isso na profecia, we don't need Robert Muller's approval, não precisamos da aprovação de Robert Mueller, because that isn't what makes it a waymark. porque não é isso que torna isso um marco. The reform lines make it a waymark. As linhas de reforma tornam isso um marco. Are there any other thoughts? Algum outro pensamento? How do we build a waymark Como nós construímos um marco? or a correct idea of external events? O nosso entendimento correto sobre eventos externos. It's too much silence. É muito silêncio. So for me, Então, para mim, I expected this report. eu esperava esse relato, However nice it would be to have confirmation, não importa qual legal teria sido se tivéssemos tido uma confirmação. we believed it in October based on these reform lines. We believed in October. We believed collusion in October. Nós chegamos à conclusão sobre coalizão em outubro, And you can go to baseado nessas linhas de reforma. you can go to good external sources E você pode ir para fontes externas boas to observe the relationship between Trump and Putin para observar a relação entre Trump e Putin and give you some clarity about what that looks like. e para te dar alguma clareza sobre com que isso se parece. But when it comes into our history, Mas quando isso vem à nossa história, what we hang our faith on is the reform lines, nós penduramos a nossa fé nas linhas de reforma, our methodology, and the repeat of history. a metodologia e a repetição da história. And one of the reasons I suppose, was disappointed by the report, though not surprised, E uma das coisas que talvez causou desapontamento por causa desse relato is the test this creates for us. é esse teste, o que está sendo criado para nós por isso. Are we willing to hang our weight on the reform lines? Será que nós estamos dispostos de colocar ou pendurar nosso peso nessas linhas de reforma? Especially when they conflict with our preconceived ideas. Especialmente quando eles estão em conflito com as nossas ideias preconcebidas. Are we still willing to give those up? Será que ainda assim estamos dispostos a abrir mão delas? When we see the repeat of history. Quando nós vemos a repetição da história. Are there any questions and thoughts? Alguma pergunta? Brother Joaquin. Nosotros consideramos que los netineos utilizaban ese tipo de información como para poder considerar cuáles eran los pasos a seguir. So we considered that the Nethinims used this kind of information in order to know how to proceed. Creo que eso también nos da la posibilidad de esperar un poco más, I think this gives us the opportunity to wait a little more, porque ellos necesitan esa información. because they need this information. Entonces es probable que pronto se les dé. So I think it's likely that this information will soon be given to them. Y ahí nosotros tendríamos también la confirmación. Y? Y ahí también nosotros tendríamos la confirmación. And then we will also have our confirmation. Creo que en las líneas ya tenemos demasiadas pruebas como para sostenernos en eso. Because I think in our lines we have proof enough to sustain this point. 1989 to 91, 1989 a 91,
96 and 9/11. 96 e 11 de setembro. We can see that as our increase of knowledge, formalization, Podemos ver isso aqui como aumento de conhecimento, formalização da mensagem. the history of the first angel. A história do primeiro anjo. We see 2014 E nós vemos 2014 to 16, a 16, 18, 18 2019. e 2019. Sim. So we can see the history of the Nethinims Nós vimos a história dos netineus repeating ours. repetindo a nossa. My concern A minha preocupação is that the tests are harder than that. é que os testes são mais difíceis do que isso. In 2014, Em 2014, we were given 2012, sorry, 2012, perdão, we were given the message of time foi nos dado uma mensagem sobre tempo. and expected to accept it. E esperava-se que nós aceitássemos isso. In 2014, Em 2014, there's all the Ellen White quotes that reject time. temos todas aquelas citações que rejeitam tempo. Those have not been explained. Essas não foram explicadas. So if you're in this movement in 2012, Então, se você está nesse movimento em 2012 you see someone completely unknown e você vê alguém completamente desconhecido from a little country de um pequeno país put out information lançando informação, predicting time, predizendo o tempo. and then you have all of inspiration E logo você tem toda a inspiração telling you can't do that, que te diz que você não pode fazer isso. and then you have the leaders of this movement E logo você tem os líderes desse movimento tell you it's fanaticism. que te dizem que isso é fanatismo. To save yourself E para te salvar and not listen to these studies. e que te dizem para você se manter em segurança e não ouvir esses estudos. And you're required E você é requerido to accept that message on time. de aceitar essa mensagem sobre o tempo. How easy was that test? Qual fácil foi esse teste? Everything is against you. Tudo é contra você. We see 2016, Nós vemos Sorry. 2018, 2018. It's 6 years later é 6 anos depois, where Parminder gets up in Italy and explains those quotes, onde irmão Parminda ele se levanta para explicar essas citações. and the movement accepts. E o movimento aceita então. 6 years too late. 6 anos tarde. So that test Então esse teste was hard. era difícil. We had to accept time Nós tínhamos que aceitar tempo with all of those quotes speaking against it, com todas as citações falando contra and Elder Jeff, who we've trusted since 1989. e também com o ancião Jeff, que a quem temos tido confiança desde 89. Those tests are not easy, Esses testes não são fáceis. which is why I expected Robert Muller's report to not give us anything. É por isso que eu esperava que esse relato de Robert Mueller não iria nos confirmar nada. Do we accept the methodology Será que nós aceitamos a metodologia and the lines? e as linhas? So when we come to 2019, Então, quando nós chegamos a 2019, this is one of the reasons é uma das razões why I don't expect a hot war. porque eu não espero nenhuma guerra quente. The lines all say it's not, As linhas todas dizem que não haverá, but it's also a test. mas também é um teste. And the test is not just November 9. E o teste não é somente 9 de novembro. November 9 is the litmus test. O 9 de novembro é o teste de tornassol To show how we've been doing in our past history. para demonstrar como nós temos, como foi nosso desempenho no passado. Which means we decide now. Que quer dizer que nós decidimos agora. So do the Nethinims. E assim também os netineus. They have abundant evidence Eles têm evidência em abundância of what Donald Trump is setting up. sobre o que Donald Trump está construindo. Whether the FBI is going to release a memo Se o FBI vai publicar um memorial and say he's a dictator e eles vão constatar que ele é um ditador or not. ou não.
They have abundant evidence. Eles têm evidência suficiente, But it becomes a choice. que se torna então uma escolha. And I don't think that's going to be necessarily made easy E eu não creio que isso necessariamente tenha que ser fácil, for them or for us, para eles ou para nós, because it's a test. porque é um teste. Do we have any other thoughts or comments? Outro comentário? So, this was a diversion Então isso aqui foi uma pequena distração, based on the report of last night, baseado nesse relato da noite passada, where my phone has been steadily sending in people's concerns. onde meu telefone ficou tocando por horas, onde as pessoas estavam expressando as suas preocupações About what this means for the prophetic message. sobre o que isso significa para a nossa mensagem profética. And my question is, what do you mean? E a minha pergunta foi a que vocês se referem. There's this fine line Existe essa linha fina between following external events entre seguir eventos externos and becoming a newspaper prophet. e se tornar um profeta We, de jornal. we need that external history just as much as the internal. Nós precisamos dessa fonte externa na mesma medida como precisamos também da informação interna. But you have to combine them. Mas você precisa combiná-los. And the reform lines, E as linhas de reforma, which are already the external history, que já são a história externa, tell us about Ukraine nos contam sobre a Ucrânia and an alliance. e uma aliança. So the Mueller report for me is not a big deal. Então, esse relato de Mueller, para mim, não é uma grande coisa. Just makes it harder for some people. Só torna isso mais difícil para algumas pessoas. So, yesterday Ontem, we discussed the history from 2016 to 2018. nós discutimos a história de 2016 a 2018. And what we were discussing was Trump and Putin's relationship. E o que nós estávamos discutindo foi a relação entre Trump e Putin. How it went from being strong in the meeting at Helsinki Como passou de forte no encontro em Helsinki, in July of last year. indo até o julho do ano passado. And then in the history of our midnight cry, E na história do nosso clamor da meia-noite, it goes from strong to steadily worse. passa de forte para cada vez pior. And what really breaks down their allegiance at the end E o que quebra a aliança deles no final is Ukraine. é a Ucrânia. And also this attack by the King of the North. E também esse ataque que parte do Rei do Norte. So we wanted to see a few things in that history. Então eu queria ver algumas coisas nessa história. First of all, the King of the North Primeiramente, o Rei do Norte. had to initiate the conflict Ele tinha que iniciar um conflito against the King of the South. contra o Rei do Sul. And we read that quote, E nós lemos essa citação Vladimir Putin met with John Bolton que Vladimir Putin se encontrou com John Bolton and said, what is going on? e ele perguntou: o que está acontecendo? You were friendly in Helsinki Você foi amigável em Helsinki and you're not friendly now. e agora você não é mais. And what Donald Trump had been doing E o que Donald Trump esteve fazendo was strengthening America's cybersecurity. foi fortalecer a segurança digital dos Estados Unidos. And then in the November 6th election, Então, nas eleições de 2016, he attacked the Internet Research Agency. 16? So 18. into November 6th. No 6 de novembro, 2008, 2018. 2018, ele então ataca a IRA. So the conflict Então, esse conflito was over Ukraine, foi acerca da Ucrânia, this cyber attack. esse ataque digital. We also discussed the role of sanctions. E nós discutimos também o papel das sanções. So in November 6th, Então, no 6 de novembro, there's a cyber attack against the IRA. temos um ataque digital contra a IRA. And then we saw Ukraine
E logo vemos a Ucrânia and Russia attacking their ships. e a Rússia atacando esses navios. Donald Trump began to cancel his meetings E Donald Trump começou então a cancelar os encontros with Vladimir Putin, com Vladimir Putin, particularly at this G20 meeting in Buenos Aires. particularmente nessa conferência dos G20 em Buenos Aires. But they did meet in secret, Mas eles se encontraram em secreto around December 1. por volta do 1º de dezembro. I think the original meeting was to be December 1. Creio que estava marcado o encontro para o 1º de dezembro. The relationship had gone from bad to worse. A relação foi de mal para pior. They meet in secret, Eles se encontram secretamente. and on December 19, E no 19 de dezembro, Donald Trump reverses his previous language temos Donald Trump mudando seu linguajar de antes. announces the troops will be withdrawn from Syria, E ele anuncia que as tropas seriam retiradas da Síria. half the troops from Afghanistan, E também parte das tropas do Afeganistão. and he's ending sanctions on Oleg Deripaska, E ele termina as suas sanções contra Oleg Deripaska. all of which are a victory for Vladimir Putin, Todos esses três são uma vitória para Vladimir Putin, which we had said we would need to see from the beginning. que nós dissemos que iríamos ver desde o começo. And then on December 20, E logo no 20 de dezembro, Vladimir Putin is in his 4-hour news conference, temos Putin numa conferência de imprensa de 4 horas, which he holds once a year, que ele dá essa conferência uma vez por ano. and he lavishes praise on Donald Trump. E ele se acaba em louvores assim a Donald Trump. And defends him. E ele defende ele. So when we trace the history of World War II, Então, quando nós traçamos a história da Segunda Guerra Mundial, we saw their alliance had been strong, nós vimos que a aliança deles foi forte, started to break down começou a quebrar because of an invasion by Germany, por causa de uma invasão da Alemanha. sorry, the Soviet Union against a German ally. Isso é a União Soviética contra Soviet Union against the Invaded one of Germany's allies. a União Soviética, perdão, acabou invadindo um dos aliados da Alemanha. There were difficulties over spheres of influence, Então temos dificuldades sobre as esferas de influência. and Germany hadn't been paying. E a Alemanha também não esteve pagando. They had a secret meeting, Eles têm um encontro em secreto, renegotiated, eles renegociam, redrew the spheres of influence, eles retraçam essas esferas de influência and Germany promised to pay. e a Alemanha promete pagar. And then the relationship was stronger than it had been before. E logo essa relação dos dois acabou ficando mais forte do que antes. So that's just it in brief, what we had up yesterday. Isso é em breve o que nós fizemos ontem. Does anyone have questions or thoughts on what we did? Alguém tem perguntas ou pensamentos sobre o que nós fizemos ontem? Vai continuar essa linha? Sorry? Vai continuar essa linha até o presente agora? I haven't, no. Não? Is there something you want to include? Queria incluir alguma coisa? Microfone. Microfone. If I saw it correctly, the Kerch Strait blockade. I have no idea how to pronounce that. Can you say it again? I don't know either. Kerch. Okay. Okay. It- I just read it and didn't know how to. By now, it has. I think there's sanction already on that. Yes. So this. Yes. Então, em respeito a esse bloqueio daquele estreito através dos navios, eu entendo que já tem sanções por causa daquele acontecimento. I think there's more, perhaps, but it's just continuous.
the whole story. Digo que provavelmente tem mais sobre isso. Brings up an interesting thought. Isso levanta pensamento interessante. Because of Russia's behavior against Ukraine, Por causa do comportamento da Rússia contra a Ucrânia, the United States, along with other countries, introduced new sanctions on Russia. temos os Estados Unidos junto com outros países colocando novas sanções contra a Rússia. Only just recently. Todas elas são bem recentes. So, he promised to release sanctions on Oleg Deripaska, Então essa promessa de levantar as sanções contra Oleg Deripaska and now there's all new sanctions. e de repente temos um monte de novas sanções. Donald Trump hadn't long been president, Donald Trump ele não esteve presidente por muito tempo. when Congress passed a bill Quando o Congresso passou uma lei that he had to sign. que ele teve que assinar, And I'll try and find the information on it for tomorrow's. eu vou tentar achar a informação até amanhã. But what they did at the very beginning of his presidency Mas o que eles fizeram bem no começo da sua presidência is make it very hard for him to be able to block sanctions on Russia. foi tornar isso bem difícil para ele bloquear sanções contra a Rússia, Because they recognized that his relationship with Russia was not healthy. porque eles perceberam que essa relação dele com a Rússia não foi nada boa, For the nada country. saudável para o país. So even these sanctions that he's trying to release on Oleg Deripaska Então, até essas sanções que ele está tentando tirar de Oleg Deripaska has had a great deal of trouble repealing those sanctions. Had a great Has had trouble. trouble having those sanctions, ending those sanctions, Foi bastante difícil dar fim a essas sanções, because it has to go through Congress. porque tem que passar pelo Congresso. So that has been months of debate Então, isso aqui causou meses de debate and votes since December 19. e votos desde 2019. Because even though he's trying to have them repealed, Então, mesmo sendo que ele quer tirar essas sanções, he hasn't been allowed that power. ele não foi lhe permitido esse poder todo. So I'll try and find more information on that original bill. Então, vou tentar achar mais informação sobre essa lei inicial. There's one other thing I wanted to mention Mais uma coisa que eu queria mencionar, that also happened on December 19. que também aconteceu no 19 de dezembro. And I think that has as much significance for us E creio que tem significância igual para nós, even though it's not in any way connected to the King of the South. mesmo que não seja ligado de nenhuma maneira ao Rei do Sul. What happened in the weeks leading up to December 19? In the what, pardon? The weeks leading up? O que aconteceu nas semanas que foram indo para 19 de dezembro? A new budget had been drawn up, Foi proposto um novo plano financeiro, where Donald Trump wanted $5 billion for his border wall. onde Donald Trump queria 5 bilhões de dólares para a sua muro na fronteira. The Democrats were not going to allow that. Os democratas não iriam permitir isso. They offered him about 1.6 billion. Eles ofereceram para ele 1,6 bilhões. So there's this fight over funding for the border wall leading up to December 19. Então temos esse conflito sobre como financiar esse muro até levando a 19 de dezembro, leading up to December 19th, para 19 de dezembro. So in the early December, Então, no começo de dezembro, Donald Trump says that he would be proud to shut down the government. temos Donald Trump dizendo que ele se orgulha de poder fechar o governo, Unless they give him money for the border wall. a não ser que eles liberem esse dinheiro para a sua fronteira, seu muro. Early on the day in December 19, morning, early afternoon, Bem cedo, naquela manhã
do 19 de dezembro, he indicates that he will not shut down the government, ele indica que não iria fechar o governo, but he'll continue to fund the government to operate, mas ele vai continuar dando os recursos para que o governo pudesse operar, even if they do not give him money for his border wall. mesmo se eles não liberassem o dinheiro para o seu muro. And I want us to consider what happened Eu quero que vocês considerem o que aconteceu. when he said that, Quando ele disse isso, particularly from Fox News. particularmente olhando no que disse Fox News. These are people who helped get him into power. Fox News, isso são pessoas que ajudaram que ele chegasse ao poder They communicate between him and his base. e eles têm comunicação entre eles e a base dele. Which for the majority of it is conservative America, Christian conservative America. Que para a maioria representa os cristãos conservadores da América. And they very rarely criticize him. It's mostly praise. E eles são muito generosos em louvar tudo que ele faz. But the night of December 19, the night of December Mas na 19, noite do 19 de dezembro, they begin to criticize him. eles começam a criticá-lo. In fact, they launch an attack. Na verdade, eles estão atacando ele. They say through their TV screens Eles dizem nas suas telas de TV that this is a decision Obama would have made, que isso é uma decisão que Obama teria tomado. that his presidency would be a failure, Que a sua presidência está sendo uma falha. that he's completely betrayed those who voted for him in 2016, Que ele completamente traiu aqueles que votaram para ele em 2016. that they wouldn't vote for him again. Que não votariam mais uma vez por ele. And there's this real attack launched from Fox News. Então temos realmente um ataque lançado partindo do Fox News. One thing we need to be aware of Uma das coisas que nós precisamos perceber is the power that news network has é esse poder que essas redes de notícias têm and the interaction happening between them and Donald Trump. e a interação que acontece entre eles e Donald Trump. There's this growing belief inside America Temos essa percepção crescente nos Estados Unidos that Trump is a prophetic character. que Trump é um caráter profético. Fox News themselves held a poll, Fox News mesmo, eles fizeram uma pesquisa de opinião and in this poll, e nessa pesquisa, which was titled, if I can find it, I won't find it immediately. não sei se vou conseguir encontrar, The poll was related to Donald Trump's election essa pesquisa foi em relação às eleições de Trump and whether or not God placed him in power. e se Deus o colocou naquele lugar ou não. And they found that 1 in 4 Americans believed that. E eles descobriram que 1 de 4 americanos acredita que sim. In fact, the majority of evangelical Christians in America, E que a maioria dos cristãos evangélicos americanos, something like 67%, algo como 67%, believe that he's been raised up by God que crê que ele sim foi levantado por Deus to do a work in their country, bring them back to Christianity. para fazer uma obra no país deles para levar de volta para o cristianismo. And these are people that watch Fox News. E as pessoas assistem às Fox News, It's the base that they began to set up essa base que eles constroem intentionally intencionalmente, from 1996, começando em 1996, when Fox News began, quando o Fox News começou. that they would be a news station for conservative American Protestants. Eles seriam um canal de notícias para os conservadores cristãos americanos. That was their business plan, Isso era o plano de negócio deles. not a result. Não foi resultado. And when we came to December 19, Então, quando chegamos a 19 de dezembro,
They spoke to Trump through their TV screen, through his TV screen. Eles falaram para Trump através da TV. December 20, he changes. E no 20 de dezembro ele muda. Says he's going to shut down the government. Diz que vai congelar o governo. And that largest government shutdown in US history E esse fechamento do governo, que foi o maior da história americana, began on December 22. começou no 22 de dezembro. There's a main news presenter Temos como que fala? Apresentador de notícias. Sean Bem- Hannity O nome dele é Sean Hannity. on Fox News Na Fox News. every night. Toda noite ele apresenta. He talks to Donald Trump every day. E ele fala com Donald Trump todos os dias. He has more power over Donald Trump Ele tem mais poder sobre Donald Trump than the general had, do que teve o general Jim Mattis, who quit December 19. Jim Mattis, aquele que renunciou no 19 de dezembro. Sean Hannity has more power than Jim Mattis ever had. Sean Hannity, ele tem mais poder do que Tim Mattis jamais teve. They talk every day, Eles falam todos os dias. make sure their stories are straight, Eles conversam para assegurar que o relato está alinhado. Sean Hannity shares Trump's perspective through his news channel. Sean Hannity, ele mostra o ponto de vista de Trump através do seu canal de notícias. And Donald Trump finds out what his base wants to hear. E Donald Trump, ele descobre o que a sua base quer ouvir. And like the border wall is making his decisions based on that. E assim como esse muro da fronteira, ele baseia suas decisões nisso. I'm not sure how you think the Sunday law is going to get passed. Não sei como vocês acham que o decreto dominical vai ser passado. Perdão. But we know that the people ask for it. Mas sabemos que as pessoas vão pedir. So the people As pessoas. tell Donald Trump they want a Sunday law, O povo diz então que eles querem um decreto dominical and he passes it. e ele vai passar esse decreto. And I believe, E eu creio, we trace our waymarks, se traçamos nossos marcos, that dynamic is already set up. que essa dinâmica já está em seu lugar. He's being advised Ele foi aconselhado and deciding his policies e to sign his policies. in a way that no president ever has before. Ele de assinar as suas políticas de uma maneira como nenhum outro presidente fez antes dele. And we observed that in a very special way on December 19. E nós observamos isso de uma maneira muito especial no 19 de dezembro. I would encourage you to look up that relationship. Eu queria encorajar vocês de olhar para essa relação. And particularly how it worked on December 19. E particularmente como isso se desenvolveu no 19 de dezembro. And the people that have power or authority with Donald Trump. E as pessoas que têm poder ou autoridade com Donald Trump. Because it's not his decisions are not being made through the usual mechanisms. Porque as decisões não são tomadas através dos mecanismos usuais, Which would normally be by advisors or generals and people with experience. que normalmente seria através de conselheiros, generais, pessoas de experiência. Instead, much of it happens through alternative sources, particularly Fox News. Mas na verdade o que acontece é que várias decisões são tomadas através de fontes alternativas, como por exemplo o Fox News. And I would suggest that what happened on December 19 E eu sugiro que o que acontece no 19 de dezembro is perfect setup for how we should expect Sunday law to also occur. é uma estrutura perfeita para aquilo que nós devemos esperar para o decreto dominical. Just to remind us, Só para lembrar vocês, we saw December 19 as a waymark in 2016. nós vimos que 19 de dezembro é o marco em 2016. Two votes, first by the people and then by the Electoral College. Voto, primeiramente pelo
pelo povo e logo pelo colégio eleitoral. He needed both to become president. Ele precisava dos dois para se tornar presidente. And then we also discussed, just in closing, E logo discutimos, encerrando, December 19, 1941. o 19 de dezembro de 1941. Hitler had been arguing with his generals Hitler ele esteve discutindo com seus generais over their policies in the Soviet Union. acerca da política com com a União Soviética. And on December 19, E no 19 de dezembro, Adolf Hitler took the position of Commander-in-Chief of the German Army. temos Hitler assumindo a posição de comandante-chefe do exército. He didn't believe, he didn't have the same plans as his generals, Ele não teve os mesmos planos como os generais dele. so he made himself their commander, Então ele se tornou o comandante deles, where he composed the strategies, onde ele mesmo ele inventava as estratégias and his officers and generals had to take their orders direct from him. e os seus generais e seus oficiais teriam que tomar essas planos, estratégias diretamente dele. 41. What year? 1941. 1941. So we go back into the history of World War II, Então voltamos para a história da Segunda Guerra Mundial and we saw December 19, e nós vimos 19 de dezembro. Hitler was freed from the authority of his generals Hitler se livrou da autoridade dos seus generais and took over all the decisions of the army. e ele então assumiu todas as decisões do exército. December 19, 19 de dezembro 2018, de 2018. the last general advising Donald Trump resigned. O último general conselheiro de Donald Trump, ele renunciou. Of those experienced generals who began to try and restrain his policies. Que era daqueles generais experientes que estavam tentando controlar e restringir as suas decisões. And as was reported on that day, E como foi relatado naquele dia, Mattis's resignation was the death knell, a the very end. renúncia de Mattis naquele dia, isso foi realmente esse toque final, né, o fim Of restraint on Trump. da restrição que houve para Trump. Now there is only Trump making those decisions. Agora temos Trump sozinho tomando suas decisões. There's no restraint. Não tem nenhuma restrição. So we've traced. Yesterday we really did the work of tracing our history up to December 19. Então, ontem fizemos esse trabalho de traçar a nossa história até 19 de... up to? December 19. Até o 19 de dezembro. Today was just meant to be a revision. Hoje foi apenas uma revisão. We went a little sidetracked Saímos um pouco do lugar, because I wanted to remind us how we built that alliance, porque eu queria lembrar vocês como nós construímos nossas linhas, how we combined our lines, como nos combinamos nossas linhas, took lessons from each, como tiramos lições de cada, the different ways we can see fighting in each history, as diferentes maneiras como nós observamos os conflitos neles, and the war over Ukraine, nessa guerra sobre a Ucrânia, and bring all of that into our history e como aplicar tudo isso à nossa história, to make sense of a complicated situation. para que uma situação complicada fizesse sentido. And it gives us an alliance between the King of the North and the King of the South. E isso nos dá uma aliança entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. I wanted us to remember how we built that. Eu só queria que vocês lembrassem como nós construímos isso. And then we just reviewed the key points from yesterday, Logo revisamos apenas os pontos chaves da aula de ontem. how it fulfilled every specification of World War II or Heraclea. Como isso cumpriu com todas as especificações de Heracleia ou Segunda Guerra Mundial. You can tie some other lessons into December 19. Podemos também aplicar outras lições a 19 de dezembro. You can tie in this story of the border wall and government funding. Por exemplo, esse acontecimento sobre o muro da fronteira e o financiamento
através do governo, which also holds lessons for us. que também contém lições para nós. We can also see Jim Mattis's resignation, Também podemos observar a renúncia de Jim Mattis and tie that in with Hitler e podemos ligar isso a Hitler, taking over that decision-making process. que também veio assumir esse processo de tomar decisões sozinho. The same way Trump did when he went against all of his generals to announce these troop withdrawals. Da mesma maneira como Trump foi contra todos os seus generais quando ele decidiu retirar suas tropas da Síria e Afeganistão. And then I just want to remind us Então, só queria lembrar vocês that this is all Heraclea. que tudo isso aqui é Heracleia. You can mark it as a day, Vocês podem marcar isso como um dia, but you can also see its progressive nature. mas vocês também podem observar a sua natureza progressiva. The same way you would with Ipsos. Da mesma maneira como vocês fariam com Ipso. You could see Ipsos, Vocês podem ver Ipso, but if you're going to see those two fight in unison, mas se vocês veem os dois lutando juntos, you could begin that all the way back around 2000 and even 2014. você pode voltar e começar tudo isso lá atrás, em 2014. So even though we can see Ipsos as a day, Então, mesmo podendo ver a Ipso como uma data, it also is progressive in nature. ela em si também é progressiva. We know it's Ipsos, Heraclea, Asculum. Sabemos que Ipso, Heracleia, Asculo. Elephants, elephants, elephants. Elefantes, elefantes, elefantes. And when we come to Raphia, Uma vez que chegamos a Ráfia, it looks like this, se parece com isso. because it has the same mode of warfare and the same nature. Porque tem o mesmo modo de batalha e a mesma natureza. And the conflicts are sanctions and spheres of influence. Os conflitos são sanções e esferas de influência. So it should give us some idea of what we need to be observing. Então isso nos dá uma ideia o que nós deveríamos observar. So when we look at the news, we can observe what's prophetic from the noise. Para que, lendo as notícias, podemos identificar o que é profético e o que é ruído. So there's any other questions and thoughts? Algum outro pensamento ou pergunta? We'll close in a prayer. Vamos encerrar com oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for prophecy, obrigado, Senhor, pela profecia. for how you show us the end from the beginning Como o Senhor nos mostra o fim desde o princípio, in such amazing ways. de tal maneira tão surpreendente. We know that all is confusion in the world, Sabemos que há confusão no mundo and it's hard to discern the truth from all the noise. e que é difícil discernir verdade no meio desse ruído. I pray you'll continue to pour out your latter rain, Eu oro que o Senhor continue derramando a chuva serôdia, that we'll have a greater understanding. que possamos obter entendimento maior. And I pray for those that are shaken by recent events, Oro também por aqueles que são sacudidos por eventos recentes, that we'll know on what we rest our faith, para que eles saibam em que nós firmamos a nossa fé, so that we won't be shaken. para que não sejamos sacudidos. Because we know we're coming to a time when there is a shaking. Porque sabemos que estamos aproximando um tempo em que haverá uma sacudidura. And I pray for all those with their heads bowed, E oro por todos aqueles que têm suas cabeças inclinadas, that we'll be sure of what we believe. que eles possam ter certeza e estar firmes em que nós cremos. I pray for the meetings in the French islands, Oro também pelos encontros nas Ilhas Francesas and the work in all the countries e a obra em todos os países, where we know it is still weak and trying to grow. onde sabemos que a mensagem ainda está fraca e querendo crescer. And that you'll provide a way into these countries, Que o Senhor possa permitir um caminho para esses países, and we can share your message. e para que possamos dar a sua mensagem. I pray this in Jesus' name. Oro em nome de Jesus. Amen. Amém.